Well, good evening. Boa noite. Yeah. I'm glad you came back. Que bom que vocês voltaram. Now this will be our last night together. Essa será a nossa última noite juntos. However, I will be here in the morning. Contudo, eu estarei aqui de manhã. For those of you who can come. Para aqueles de vocês que puderem vir. Tonight I want to introduce the kingdom parables in Matthew 13. Esta noite eu quero apresentar a vocês as parábolas do reino em Mateus 13. And I hope to talk about the parable of the soils. E eu espero poder falar da parábola dos solos. But we only have 2 hours tonight, and I'm not sure that will be enough time. Mas como a gente só tem 2 horas para falar, não sei se vai dar tempo. But we'll try. Mas nós vamos tentar. Nehemias is going to stay until midnight. And because he doesn't speak English, I'll stay too. Well, you two have a good time. Okay. All right. So, Só nós dois, Nehemias. Porque tem que traduzir, né? all right, let's prepare our hearts for the study of God's Word. Vamos preparar nossos corações para o estudo da palavra de Deus. Let's pray. Heavenly Father, I thank you that you have revealed your plan to us. Pai Celeste, obrigado porque o Senhor revelou o seu plano a nós. We have it in writing, Nós o temos escrito so we know that it does not change. e assim sabemos que ele não muda. I thank you that as we study your word, we can see how you have been faithful in the past. Te agradecemos porque ao estudarmos a tua palavra, percebemos como o Senhor foi fiel no passado. Therefore, we can have confidence that you will keep your word about the future. E assim podemos ter confiança de que o Senhor manterá a tua palavra quanto ao futuro. I thank you that you've given us your Holy Spirit to teach us spiritual truth. Obrigado por ter nos dado o teu Santo Espírito para nos ensinar verdades espirituais. And I pray that tonight your Spirit would open our understanding to even more things that you have revealed. E rogamos que esta noite o teu Santo Espírito venha nos abrir a compreensão para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem revelado. I ask this in Jesus' name. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right, so what have we seen? Então, o que temos visto? God has a plan to establish a kingdom on the earth. Deus tem um plano de estabelecer um reino na terra, That a man is to have leadership in dominion over the earth. e que haverá um homem para ter o domínio e a liderança sobre a terra. The first Adam failed, and therefore God has a plan for a last Adam. O primeiro Adão falhou e assim Deus tem um plano para o último Adão. And the kingdom that God has planned is greatly revealed in the Old Testament. E este reino para o qual Deus tem planos teve muitas revelações no Antigo Testamento. And when Jesus came into the world, he offered that kingdom to Israel. E quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele ofereceu este reino a Israel. But we saw last night that Israel rejected that kingdom. Mas vimos ontem à noite que Israel rejeitou este reino. And so what is the key chapter in seeing Israel's rejection of the kingdom? E assim, qual é o capítulo chave onde vemos a rejeição que Israel deu ao reino? Matthew chapter 12. Mateus capítulo 12. And Jesus in that chapter announced an unforgivable sin. E Jesus nesse capítulo anunciou um pecado imperdoável. That sin is for national Israel. Este pecado é para o Israel nacional And applies only to Israel in the time of Christ. e aplica-se somente a Israel nos tempos de Cristo. And because Israel has rejected the kingdom,
E porque Israel rejeitou o reino, that kingdom has been postponed. este reino foi adiado. It has not been canceled, Não foi cancelado, only postponed. só adiado. It will be fulfilled in the future. Ele se cumprirá no futuro. Well, right after the rejection of Christ in Matthew 12, Jesus begins to explain what would happen after the rejection. E logo após a rejeição que eles deram a Jesus, o Senhor Jesus começa a explicar o que vai acontecer após essa rejeição. So what will things be like now that the kingdom is postponed? Então, como serão as coisas agora que o reino foi adiado? Because God has a program for the interim between the two advents. Porque Deus tem um programa para esse intervalo. And the first aspect of this interim phase is the kingdom mysteries. E o primeiro aspecto deste intervalo são os mistérios do reino. And these will represent the course of events to be experienced during this interim period. E isso vai representar o curso de eventos a acontecerem durante esse intervalo. And so we're going to have from the time of Israel's rejection of the kingdom until the second advent, we have a new program. E assim, desde o momento da rejeição de Israel até o segundo advento de Cristo, nós vamos ter um novo programa. And so Jesus is going to reveal something called the mysteries of the kingdom. E assim Jesus vai revelar o que nós vamos chamar de os mistérios do reino. Okay, what is a mystery? E o que é um mistério? When you see the word mystery in your New Testament, it does not mean something mysterious. Quando você vir a palavra mistério no seu Novo Testamento, não significa algo misterioso. I mean, you may turn on your video and watch something they call a mystery. Talvez você ligue para assistir um filme e lá vai ter alguma programação que eles chamam de mistério. And often it means you don't know who did it. E normalmente significa que você não sabe quem fez. This concept of mystery is not at all found in the Bible. E esse conceito de mistério não se encontra de jeito nenhum na Bíblia. But rather, when you see the word mystery in your Bible, you ought to think revealed truth. Mas, em vez disso, quando você encontrar a palavra mistério na Bíblia, entenda que é verdade revelada. So it doesn't mean something that nobody knows the answer to. E assim não significa algo para o qual ninguém sabe a resposta. But it means something that God had not revealed in the past, but now He has revealed it. Em vez disso, significa algo que Deus não havia revelado no passado, mas que agora Ele revelou. Por exemplo, in Colossians 1:26, em Colossenses 1:26, he says, you want to... Well, that would be nice. Yeah, you're getting pretty fussy. He talks about the mystery which has been hidden from ages and from generations. Ele fala do mistério que havia sido encoberto por gerações e por eras. But now it has been revealed to his saints. Mas agora foi revelado aos seus santos. In Romans 16:25, em Romanos 16:25, at the end of the verse he talks about the revelation of the mystery kept secret since the world began. Mais uma vez ele fala do mistério das revelações que foram guardadas em segredo desde os tempos eternos, mas agora foram reveladas. So he's saying there is a secret that was kept, but now it's been revealed. E assim ele diz, há um segredo que foi guardado, mas agora foi revelado. You see in verse 26 he says, but now it's made manifest. Veja no verso 26, ele diz, tornou-se manifesto agora. So it was hidden, now it's not. Então estava oculto, agora não está.
In Ephesians 3:9, E em Efésios 3:9, to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God. diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Let's see. Okay, in verse 4 of Ephesians 3, No verso 4 de Efésios 3, he talks about my knowledge in the mystery of Christ. ele fala: o meu discernimento do mistério de Cristo. So there's a mystery of Christ, but Paul has knowledge of it. Ou seja, é o mistério de Cristo, mas Paulo tem discernimento, compreensão dele. And he says this mystery was not made known in other ages to the sons of men, E ele diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, but it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Here we go. Matthew 13:11. Então vamos lá, Mateus 13:11. He says, "To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of heaven." Ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Now the word mystery is only found 3 times in the Gospels. A palavra mistério é encontrada somente 3 vezes nos evangelhos. Once in Matthew, once in Mark, once in Luke. Uma vez em Mateus, uma em Marcos e uma em Lucas. And it's always in the same context. E é sempre no mesmo contexto. Christ has been rejected, Cristo foi rejeitado and he tells parables, and particularly the parable of the soils. e aí ele conta parábolas e particularmente a parábola dos solos. But we're going to see in Matthew 13 that he has 8 parables. Mas nós vamos ver em Mateus 13 que ele tem 8 parábolas. Now, parables 2 through 7 are mystery parables. E as parábolas de 2 a 7 são parábolas de mistério. That is, they contain new information that had not been revealed before. Ou seja, elas contêm informação nova que não havia sido revelada antes. And that's because it's going to give information about a period of time that was not revealed in the Old Testament. E isso porque ela vai trazer informação de um período de tempo que não foi revelado no Antigo Testamento. So we need to take a look at these parables. E assim precisamos dar uma olhada nessas parábolas. Now Jesus, well, let's just start in verse 3. Vamos começar no verso 3. Now, by the way, this is the same day that Jesus was rejected. A propósito, aqui é o mesmo dia em que Jesus foi rejeitado. The same day. Mesmo dia. They have rejected Christ, and he announced the unforgivable sin. Eles rejeitaram Jesus, ele anuncia o pecado imperdoável. On the same day, he went out, sat by the sea. No mesmo dia ele saiu, sentou-se junto ao mar. Great multitudes came together to him. Grandes multidões se reuniram perto So he got dele. into a boat. He sat. The multitude stood on the shore. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. And he spoke many things to them in parables. E de muitas coisas ele lhes falou por parábolas. Now this is a familiar, the first one is a very familiar parable. E a primeira é uma parábola bem familiar, bem conhecida. But I believe that it has been greatly misunderstood and misapplied. Mas eu creio que ela tem sido muito mal compreendida e mal aplicada. Okay, well, we'll just read through this to refresh your memory. Então vamos lê-la toda para refrescar a memória. Okay, let's just read this. Eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Very familiar. Bem conhecida. Sometimes it's called the parable of the sower. Às vezes é chamado da parábola do semeador. Sometimes the parable of the soils. Às vezes a parábola dos solos. But it's one that we've all heard. Mas é uma que todos nós já ouvimos. Now Jesus said, "He who has ears to hear, let him hear." E aí Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. He's saying you need to listen if you want to understand. Ele quer dizer, você precisa prestar atenção se você quer entender. Well, the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Well, for one thing, this would be a fulfillment of Old Testament prophecy. Em primeiro lugar, isso seria o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. But Jesus gives a further explanation. Mas Jesus dá mais explicação. It has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. But to them it has not been known. Mas àqueles não lhes é isso concedido. All right, now I want you to notice this phrase, the mysteries of the kingdom. Eu quero que vocês percebam essa expressão, os mistérios do reino. In Luke 8:10, em Lucas 8 e 10, he says, "To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God." A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. In Matthew 13:11, it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Em Mateus 13:11, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Kingdom of God, kingdom of heaven. Reino de Deus, reino do céu. You see, there is essentially no difference between saying kingdom of heaven and kingdom of God. Então, na essência, não há diferença de usar uma ou outra expressão. And there are other places where you have a parallel passage in Mark or Luke where Matthew says kingdom of heaven, but they say kingdom of God. E assim, há outras passagens paralelas em Marcos ou Lucas, onde Mateus fala reino dos céus, mas eles falam reino de Deus. So why is Jesus teaching in parables? E então, por que Jesus está ensinando através de parábolas? Well, for one thing, he wants to conceal information from those who have rejected him. Bom, uma das coisas é que ele quer esconder informação daqueles que rejeitaram o reino. But he wants to give information to those who have ears to hear, those who want to know. Mas ele quer dar informação àqueles que têm ouvidos para ouvir, àqueles que querem saber. So that they can study the parables, they can come to understand the spiritual significance. Para eles poderem estudar as parábolas e chegarem ao conhecimento do seu significado. And they will be edified. E eles serão edificados. But the unbeliever will read it, and while he can tell what's in the parable, he doesn't understand the spiritual significance. Mas o descrente lerá e enquanto ele pode dizer o que está escrito ali na parábola, ele não pode dizer, por outro lado, o seu significado espiritual. Now he says, "For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance." E ele diz, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. But whoever does not have, even what he does have, will be taken from him. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. What's this talking about? Do que ele está falando? If you do not want to hear the word of God, Se você não quer ouvir a palavra de Deus, even what you think you know is going to be taken away from you. até o que você acha que sabe será tirado de você. You're not going to increase in knowledge, you will actually
decrease. Você não vai crescer em conhecimento, na verdade você vai decrescer. But if you want to know the Word of God, you will be given more and you will have it in abundance. Mas se você quer conhecer a palavra de Deus, vai ser te dado mais e você vai ter em abundância. So here you are on a Thursday night. Então, aqui estão vocês numa terça-feira à noite, I can only uma assume, quinta-feira à noite. I can only assume that you want to know more. Eu só consigo imaginar que vocês queiram saber mais. So you'll get more. Então vocês vão ter mais. For those who don't want, Mas aqueles que não querem, even what they have will be taken away. até o que eles têm lhes será tirado. Therefore I speak to them in parables, Por isso lhes falo por parábolas. because seeing they do not see, hearing they do not hear, nor do they understand. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Okay, they see, Eles veem, but they don't see. mas não veem. They don't understand what they are seeing. Eles não compreendem o que estão vendo. They hear, Eles ouvem, but they don't hear. mas não ouvem. It means they hear, but they don't comprehend. Quer dizer, eles ouvem, mas não compreendem. You need to hear and comprehend. É necessário ouvir e compreender. I can remember saying to my children, "Do you hear me?" Eu me lembro de falar para meus filhos: estão me ouvindo? Now there's nothing wrong with their hearing. Their ears are good. Não é que tem alguma coisa de errado com o ouvido deles, tá bom. What I meant was, do you understand what I'm saying? O que eu queria dizer é: tá entendendo o que eu estou dizendo? Huh? Are you listening to me? Tá ouvindo? Jesus says they hear, but they don't understand. E Jesus está dizendo: eles ouvem, mas não compreendem. You see, there has to be a spiritual perception of spiritual truth. Então perceba que é necessário haver uma percepção espiritual de verdade espiritual. Any unbeliever can read the Bible, they can memorize scripture, they can tell you facts. Qualquer descrente pode ler a Bíblia, memorizar as Escrituras, contar os fatos. But what does it mean? Mas o que significa? You see, it's like Jesus telling Nicodemus, you must be born from above. É como Jesus dizendo a Nicodemos: você precisa nascer lá do alto. And Nicodemus, he heard the words, but he didn't understand. E Nicodemos ouviu as palavras, mas não conseguiu entender. What am I going to do? Climb back into my mother's womb? O que é para eu fazer? Voltar para dentro da barriga da born minha mãe? again? Nascer de novo? He didn't understand. Ele não entendia. Jesus is saying you need to have spiritual perception. Jesus está dizendo: vocês precisam ter percepção espiritual. And this requires a desire to know the truth. E isso requer um desejo de conhecer a verdade. And so now he quotes from Isaiah chapter 6 verse 9. E agora ele faz uma menção de Isaías 6 e 9. In them, those who reject the word, Neles, ou seja, os que rejeitam a palavra, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, se cumpre a profecia de Isaías: hearing you will hear and shall not understand. ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Seeing you will see and not perceive. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. For the hearts of this people have grown dull. Porque o coração deste povo está endurecido. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, Lest they should see with their eyes, hear with their ears, para não suceder que vejam com os olhos, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Now, in one sense, it actually was merciful for the Lord to not give them further information. Por um lado, foi misericórdia do Senhor não ter lhes dado mais informação. For the greater the information that you possess, then the greater your culpability. Porque quanto maior o grau de informação que você tem, maior a sua culpabilidade. Okay? If you have much information and reject it, then your judgment will be more severe. Se você tiver muita informação e rejeitar, o seu julgamento será mais severo.
But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Assuredly, I say to you, many prophets and righteous men desired to see what you see, Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. prophets in the Old Testament, they looked forward to the time of Christ. Os profetas no Antigo Testamento ansiavam pelo momento do Messias. They looked forward to the time when Messiah would come and extend his kingdom to the people. Ansiavam pelo momento em que o Messias viria e ofereceria o reino ao povo. He said, but they didn't see it. They didn't hear what you hear. E a Bíblia diz: e não viram, e eles não ouviram o que vocês ouviram. Therefore, hear the parable of the sower. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Well, this parable of the sower, Bem, essa parábola do semeador, well, let's first just give an overview of the parables that are found in the rest of Matthew 13. vamos primeiro ter uma visão geral do restante das parábolas que são encontradas em Mateus 13. All right, the parable of the sower teaches that Israel did not respond to the word of God as presented to them by Christ. A parábola do semeador nos diz que Israel não deu atenção ao reino oferecido pelo Senhor Jesus. As a result, they were unfruitful. E como resultado, eles se tornaram infrutíferos. But those who are responsive to the truth, they will get additional revelation. Mas aqueles que têm uma boa reação para essa oferta, eles receberão mais informações. Now, the second parable is about the wheat and the tares. A segunda parábola é do trigo e do joio. And this teaches that it's going to be difficult to distinguish between the saved and the unsaved within professing Christianity. E essa nos ensina que haverá dificuldade em perceber entre os salvos e os não salvos durante o cristianismo. And that the separation between unbeliever and believer is not going to be made until the second advent. E que a separação entre crente e descrente não será feita antes do segundo advento. The third parable of the mustard seed. A terceira parábola da semente de mostarda. You know, the little seed grows to a tree and the birds come. Lembra da sementinha que cresce e se torna uma árvore e os pássaros vêm? This is saying that the church is going to become so corrupt that it's going to actually become a haven for Satan's agents. Diz que a igreja se corromperá tanto que na verdade se tornará num acolhimento para os agentes de Satanás que querem agir. The parable of the leaven A parábola do fermento talks about not the spread of the gospel, but the spread of evil. fala não do espalhar do evangelho, mas do espalhar do mal. There are many interpreters today who say, oh, leaven, it represents the spread of the gospel throughout the world. Muitos pregadores hoje falam, o fermento fala do evangelho se espalhando pelo mundo. But throughout the Old Testament, leaven is always representative of something evil. Mas por todo o Antigo Testamento, o fermento representa algo mal. And in the New Testament, leaven was used by Christ to talk about the legalism and the false religion of the Pharisees. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo usa o fermento para falar do legalismo e da religião dos fariseus. Leaven was used to indicate the unbelief of the Sadducees. Também usado para falar da incredulidade dos saduceus. It was used for the immorality of the Herodians. Usado para falar da imoralidade dos herodianos. And in general, it was used for false doctrine. E em geral era usado para falsa doutrina. And we find the same thing in Paul's writings. E encontramos a mesma coisa nos escritos de Paulo. He's saying, get rid of the leaven in your churches. Ele fala, livrem-se disso na igreja de vocês, desse fermento. Okay, so
we'll see this parable of the leaven representing evil, which is going to grow in the church. E assim nós vamos ver essa parábola do fermento que significa o mal crescendo nas igrejas. All right, then we have the pearl of great price. E aí nós temos a pérola de grande valor. Oh, I forgot the one about the treasure. Ele esqueceu aquela do tesouro. Oh, you're going to like that one. Você vai gostar dessa. Man found a treasure in the field. Um homem encontrou um tesouro num campo. And he hid the treasure and bought the field. E ele escondeu o tesouro e comprou o campo. People get very upset by that. E as pessoas se chateiam com isso. Was he being deceitful? Was he being dishonest? Ele estava sendo enganoso, desonesto. I mean, suppose you were going to buy a field. Imagina que você vai comprar um campo. And you're walking out in the field and you find that there's a big pot of gold. E aí você está andando pelo campo e descobre que tem um caldeirão de ouro. So you cover up the gold. E aí você cobre o ouro. And you go to the owner and say, I'd like to buy your field. E você chega para o dono e fala, eu gostaria de comprar seu campo. And you don't tell him about the gold. E você não conta sobre o ouro. So people have a real problem with that parable. As pessoas têm um problema grande com essa parábola. How could Jesus do that? Como é que Jesus pôde fazer isso? We'll get there, probably tomorrow. A gente vai chegar lá, talvez amanhã. Okay. I think we're going to stay till midnight. Better today. The sixth parable is about the pearl of great price. E aí a sexta parábola é sobre a pérola de grande valor. That's talking about the death of Christ Fala da morte de Cristo in order to gain an inheritance among the Gentiles. para ganhar uma herança entre os gentios. Then we have the parable of the dragnet. Help me with Dragnet. It's where they pull in the fish, good and bad. Rede. Então vem a parábola da rede. And this is teaching the coexistence of the righteous and the wicked until the end of the age. E isso fala da coexistência dos justos e dos injustos até o final desses tempos. And then they'll be separated by Christ. E eles serão separados por Cristo. And then there's an eighth parable E aí há uma oitava parábola. called the parable of the householder. A parábola do Senhor, do pai de família. And this teaches that the kingdom mysteries have to be put alongside Old Testament truth if you're going to understand the totality of God's kingdom program. Isso significa que você tem que deixar as coisas do Antigo Testamento de lado se você quer entender a totalidade do reino de Deus. So parables 2 through 7 reveal the spiritual conditions that will prevail in the world during the interim period. E assim as parábolas de 2 a 7 revelam os mistérios das coisas que estão se sucedendo nesse intervalo de período, de quando o reino foi oferecido e de quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Okay. Now, parables are notoriously difficult to interpret. As parábolas, sabe-se muito bem, são difíceis de entender. So it's nice that in this chapter Jesus explains a couple of them. Então, que bom que nesse capítulo o Senhor Jesus explica algumas delas. Okay. But one thing that you have to do when you're going to interpret parables, Mas uma coisa que você tem que fazer ao interpretar parábolas, you must ask this question. você tem que fazer essa pergunta: Why did Jesus tell this parable? por que Jesus contou essa parábola? Most of the parables are given in answer to a question. A maioria das palavras é dada uma resposta. Or they are given to illustrate something that is happening. Perdão, elas são dadas como uma resposta ou para ilustrar algo. And you need to look at the context to try to discover why did Jesus tell this parable. E por isso você precisa olhar o contexto para entender por que Jesus está contando essa parábola. And oftentimes, if you will take the time to discover
the reason behind the parable, E na maioria das vezes, se você se der o tempo de procurar entender o que é que está por trás, a razão dessa parábola, then it will enable you to have a correct interpretation of the parable. aí ele vai te dar a possibilidade de interpretar essa parábola bem. Now also, a parable has a point to it. There's a purpose for it. E também há um propósito em cada parábola. And you have to discover what is the purpose. E você precisa descobrir qual é o propósito. And then everything else in the parable has to help support that purpose. E aí então todo o restante que houver na parábola, ela precisa ajudar a apoiar essa questão da parábola. Otherwise you come up with some very creative and wrong interpretations. Senão o que você vai conseguir é ter um monte de interpretação muito criativa, mas também muito errada. All right. Question. Pergunta: Why did Jesus tell these parables in Matthew 13? por que Jesus contou essas parábolas em Mateus 13? Because of Matthew 12. Por causa de Mateus 12. Okay, that's why he told these parables. Foi por isso que ele contou essas What parábolas. happened in Matthew 12? O que houve em Mateus 12? Final rejection of Messiah. A rejeição final do Messias. That's why he told these parables. So, all of these parables are going to be related to that rejection of Jesus in chapter 12. Assim, todas as parábolas estarão relacionadas a essa rejeição que eles deram a Jesus no capítulo 12. So the relationship between Matthew 12 and Matthew 13 is like cause and effect. E assim a relação entre Mateus 12 e 13 é a de causa e efeito. So chapter 12 makes known the cause that led up to Jesus teaching as he did in chapter 13. Ou seja, o capítulo 12 vem a ser a causa que levou o Senhor Jesus Cristo a contar as parábolas no capítulo 13. And that cause is Israel's rejection of the kingdom. E essa causa foi Israel rejeitar o reino. Now, all right, we're not going to go. All right. In Matthew 13, Em Mateus 13, verse 18, he says, "Hear the parable of the sower." verso 18, ele diz: atendei vós, pois a parábola do And he semeador. means hear and understand. E ele está querendo dizer: ouçam e entendam. They already heard the parable. Eles já ouviram a parábola. He just told them the parable. Ele acabou de contar a parábola. Now he says, now hear it. E agora estão dizendo: escutem. Understand it. Ou seja, entendam. When anyone hears the word of the kingdom. A todos os que ouvem a palavra do reino. Now what does that tell you? O que é que isso nos conta? It's the word of the kingdom, or the message about the kingdom. É a palavra do reino, ou seja, a mensagem a respeito do reino. Are we talking about the gospel of grace? Estamos falando do evangelho da graça? No, we're talking about the message of the kingdom. Não, estamos falando da mensagem do reino. So when the sower goes out to sow, is he preaching the gospel of grace? Assim, quando o semeador sai a semear, ele está falando do evangelho da graça, da salvação? Now, I'm sure millions of messages have been preached and relate this to the gospel. Mas eu tenho certeza que milhões de mensagens são pregadas e aplicam isso para a salvação. Now, don't raise your hand. Não precisa levantar a mão. Now, I understand how we can draw a parallel. Eu entendo como é possível nós fazermos paralelos.
But that's not what this is teaching. Mas não é o que isso está ensinando. And so we should not try to explain the gospel from this passage. E por isso nós não devemos tentar explicar o Evangelho por essas passagens. We have enough other places that we can preach the gospel from. Nós temos outros lugares o suficiente de onde nós podemos pregar o Evangelho. So we're talking about the message of the kingdom. E assim estamos falando da mensagem do Evangelho. Now, even if this parable was about the gospel in the present age, Desculpe, do reino. Então, apesar dessa mensagem estar falando do Evangelho, the gospel and? in this age, Do Evangelho nesta era, well, we'd have to conclude that evangelism is not going to be very successful. temos que entender que o evangelismo não teria muito sucesso. In 3 out of the 4 soils, there is no response that's good. Em 3 dos 4 solos não há boa reação. And in the 4th one, it goes from 100 to 60 to 30, which is diminishing. E the fourth one? Yeah, the 4th E one. na quarta há um resultado de 100 para 60 para 30, ou seja, vai diminuindo. So Jesus tells us explicitly that most of the seed that is broadcast E assim o Senhor Jesus está explicitamente explicando que a maioria das sementes lançadas produces no fruit. não produz fruto. There's no worldwide conquest by the gospel, Não há uma conquista mundial pelo Evangelho. and there's no indication that things are going to get better as the age progresses. E não há indicação de que as coisas vão melhorar conforme o tempo passa. It's not saying, well, later on people are going to have better results. Não está dizendo, bom, mais para frente as pessoas vão ter melhores resultados. But rather, Jesus tells us plainly that the seed is the message about the kingdom. Em vez disso, o Senhor Jesus explica que a semente é a mensagem do reino, But it produces no fruit except in the last instance. mas ela não produz nenhum fruto a não ser na última situação. Now we want to take a look at this parable, and I want to spend some time with this. E nós vamos então dar uma olhada nessa parábola e eu quero gastar um bom tempo nela. I think it's important for us to understand. Eu acho que é importante que compreendamos. All right. Let me go down here. Now, this first parable deals with Israel. Essa primeira parábola lida com Israel. That is clearly in the context. Isso está bem claro no contexto. It's the kingdom of God. É o reino de Deus. Now, we need to talk about the sower and the seed. Precisamos falar do semeador e da semente. The seed is the word of God, but it's the message about the kingdom. A semente é a palavra de Deus, mas é a mensagem a respeito do reino. And then we need to talk about the production of fruit, E precisamos falar também da produção de fruto, because that is the point of the parable. porque essa é a questão da parábola. It's not salvation, Não é salvação, it's about fruitfulness. é a respeito de produzir frutos. Now, can we see the kingdom of God in the Old Testament? Podemos ver o reino de Deus no Antigo Testamento? Yes. Sim. Is there a sower of seeds in the Old Testament? Há um semeador de sementes no Antigo Testamento? Yes, there is, and we'll see that. Sim, há, e nós veremos. Is there desired fruit from Israel in the Old Testament? Há fruto desejado de Israel no Antigo Testamento? Yes. Sim. Now, all the way through the Old Testament, a literal earthly kingdom is taught. E por todo o Antigo Testamento é pregado sobre um reino literal. Messiah will come O Messias virá and offer a kingdom to Israel. e oferecerá um reino a Israel. And what happens? E o que acontece? Now, if Israel rejects the kingdom,
Se Israel rejeita o reino, what happens to the kingdom? o que acontece com o reino? So Israel did reject Jesus. E assim Israel rejeitou Jesus. So what about the kingdom? E quanto ao reino? All right, well, Jesus is going to give this parable about the soil to show us what did happen when the kingdom was first presented. E então Jesus dá essa parábola para mostrar o que realmente aconteceu quando o Senhor Jesus apresentou o reino. But then to show us what will happen in the future. E também para nos mostrar o que acontecerá no futuro. All right, the sower. Ok, o semeador. Who is the sower? Quem é o semeador? Pharisees? Os fariseus? How about the disciples? Que tal os discípulos? How about evangelists today? Que tal evangelistas hoje? How about God? Que tal Deus? How about Jesus? Que tal Jesus? Well, what we find is that this is revealed to us in the Old Testament. O que nós encontramos é que isso já nos foi revelado no Antigo Testamento. Now, the primary role of prophets in the Old Testament was to reveal to Israel their breaking of the covenant. O papel principal de profetas no Antigo Testamento é revelar a Israel que eles quebraram a obediência à aliança. There's a covenant between Israel and God in the Old Testament. It's called the Mosaic Law. Há uma aliança entre Deus e Israel no Antigo Testamento que se chama a aliança mosaica, quer dizer, de Moisés. And when the prophets came preaching, they're not preaching social reform. E quando os profetas vieram pregando, eles não pregavam reforma social. But rather they were saying, you are in violation of the covenant. Mas em vez disso eles diziam, vocês estão violando a aliança. And you need to conform to the covenant or else you are going to suffer the consequences. E vocês precisam se colocar de acordo com a aliança ou vocês vão sofrer as consequências. And the prophets will also emphasize, of course, God's faithfulness in keeping his part of the covenant. E claro, também os profetas enfatizam a fidelidade de Deus em manter a aliança, cumprir a aliança. Now we often think about prophets giving a message about things that are going to happen in the future. Nós muitas vezes pensamos nos profetas como aqueles dando mensagens de coisas que se cumprirão no futuro. And they did that to some extent. E eles fizeram um tanto disso. But mostly they are pointing people back to Leviticus chapter 26 and Deuteronomy chapter 28. Mas na maioria das vezes, eles só estão fazendo as pessoas olharem para Levíticos 26 e Deuteronômio 28. I keep telling you about those two chapters. E eu fico dizendo a vocês o tempo todo desses dois capítulos. You need to be familiar with them. Vocês precisam se familiarizar com eles. Because we see God's dealing with Israel in the rest of the Old Testament in relationship to those two chapters. Porque nós vemos Deus tratando com Israel no resto do Antigo Testamento com relação a esses dois capítulos. Whether you're talking about a famine, a disease, an invasion, fala de fome, de doença, de invasão, economic collapse. Colapso econômico. That is all given in Leviticus 26 and Deuteronomy 28. Tudo isso é dado em Levítico 26 e Deuteronômio 28. And the preaching of the prophets are saying, you are in violation of the covenant and God is going to do what he promised to do in those two chapters. E a pregação desses profetas repete sempre: vocês estão violando a aliança e Deus vai fazer o que ele disse que faria lá naqueles dois capítulos. And so the prophets are saying, those curses are coming upon you because you broke the covenant. E assim os profetas estão dizendo: aquelas maldições vão vir sobre vocês porque vocês quebraram a aliança. Now, this is what Hosea did. Foi o que Oséias fez. Hosea, his name means salvation. Oséias, e o seu nome significa salvação. He was a prophet to the northern kingdom in the 8th century BC. Ele foi um profeta para o reino do norte no 8º século antes de Cristo. You'll recall that in 931 the kingdom divided north and south.
Lembram-se que em 931 o reino se dividiu em norte e sul. Why? Por quê? You know why they divided? Sabe por que dividiu? You know what the issue was? Sabe qual foi o problema? Taxes. Impostos. Taxes. Impostos. Yeah. So you have Jeroboam, he led a revolt, and 10 tribes went with him to form the northern kingdom. E assim Jeroboão levou 10 tribos consigo para o reino do norte. There were 2 tribes in the south, Judah and Benjamin. E 2 ficaram no sul, Judá e Benjamim. Now in the north, No norte, that kingdom is called Israel. aquele reino é chamado de Israel. Sometimes it's called Ephraim. Às vezes é chamado de Efraim. Why? Por quê? Well, that was the largest tribe. Porque essa era a tribo Had the maior. largest area. Era a área maior que So havia. sometimes it's called Ephraim. E assim algumas vezes é chamado de Efraim. Sometimes the northern kingdom is called Samaria. Às vezes o reino do norte é chamado de Samaria. Why? Por quê? That's the capital. Porque é a capital. Okay, so you might find different terms used in the prophets, but those are the ones that refer to the northern kingdom. E assim você vai encontrar nomes diferentes usados pelos profetas que se referem ao reino do norte. The southern kingdom is Judah. O reino do sul é Judá. That's also the major tribe. Essa também é a tribo principal. Sometimes it's referred to as Jerusalem, which is the capital. Às vezes é referida por Jerusalém, que é a capital. All right, let's go to the book of Hosea. Vamos então para Oséias. All right, the word of the Lord came to Hosea. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. And then we're told when he ministered, because it was during the days of some kings of Israel and some kings of Judah. E aí é nos dito quando foi, as pessoas que estavam relacionadas à época para nós nos localizarmos. All right, the Lord began to speak to Hosea. E o Senhor começou a falar a Oséias: Go, take yourself a wife of harlotry and children of harlotry. Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Now he's not telling Hosea he has to go marry a prostitute. Ele não está dizendo, Oséias, você tem que ir se casar com uma prostituta. But she's going to become immoral after they're married. Mas é que ela vai se tornar imoral depois do casamento. Okay, and there will be children who are born as a result of her harlotry. E há filhos que virão como resultado da sua prostituição. And this is going to be a very vivid illustration of the relationship between the Lord and Israel. E isso vai se tornar uma ilustração muito vívida do relacionamento entre o Senhor e Israel. He says, "For the land has committed great harlotry by departing from the Lord." E ele diz, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Now, when he says the land, he's talking about the people that live in it. E quando ele diz a terra, ele está falando das pessoas que vivem nessa terra. So he went and took Gomer, Foi-se, pois, e tomou a the Gomer, daughter of Diblaim. filha de Diblaim, She got pregnant and bore him a son. e ela concebeu e lhe deu um filho. And the Lord said to him, "Call his name Jezreel." Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel, that's just a biblical sounding name, isn't it? Jezreel, é um nome bíblico que soa, não é? Actually, in the Hebrew text, it's only different from Israel by one letter. E na verdade, no escrito hebraico, só difere de Israel por uma letra. Israel is Israel, Israel é Israel and Israel, that's Jezreel. e Israel é Jezreel. Just one letter difference. Só uma letra. Now, this name, Jezreel,
E esse nome Jezreel It means significa, God sows. significa Deus semeia. Okay, keep that in mind. Guarde isso na mente. God sows. Deus semeia. Now he says, in a little while I will avenge the bloodshed of Jezreel on the house of Jehu and bring an end to the kingdom of the house of Israel. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Well, what's this all about? Do que isso trata? Well, you'd have to read 2 Kings chapters 9 and 10. É preciso ler 2 Reis, capítulos 9 e 10. But what happened is this. E o que acontece é o seguinte. Jehu went and killed the king of Israel, of the northern kingdom. Jeú foi e matou o rei do reino do norte. Evil king by the name of Ahab. Um rei malévolo pelo nome de Acabe. And his evil wife named Jezebel. E a sua mulher malévola com o nome de Jezabel. Well, that much was all right. E esse tanto já estava bom. But he went too far. Mas ele foi mais do que isso. And he killed a lot of other people. E matou muitas outras pessoas. Incluindo the king of the southern kingdom. O rei do reino do sul. And 42 members of his family. E 42 membros de sua família. He went too far. Ele foi muito adiante, mais do que ele deveria. He did that in a place named Jezreel, which was a geographical location. Sorry, you have to repeat that. I'm sorry. He killed these people in the place called Jezreel. E ele matou essas pessoas num lugar chamado Jezreel. And God now is going to bring judgment on the northern kingdom because of what Jehu did. E agora Deus vai trazer juízo ao reino do norte por causa do que Jeú fez. He said, and I'm going to bring an end to the house of Israel. E ele diz: farei cessar o reino da casa de Israel. Okay? This is the northern kingdom. É o reino do norte. God says, I'm going to destroy it. E Deus está dizendo: vou destruir. And it shall come to pass in that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Okay, so we have a place that's called Jezreel. E assim há um lugar chamado Jezreel. And we also have this child of Hosea who's named Jezreel. E nós também temos esse filho de Oséias chamado Jezreel. What does Jezreel mean? O que significa Jezreel? Okay, God sows. All right, now she conceived again and bore a daughter. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. And God said to him, call her name Lo Ruhamah. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de They have the translation here instead of the name. What is it? Unfavored. desfavorecida. Yeah, literally it's not loved. Literalmente significa não amada. She is not loved. Ela não é amada. Would you name your daughter? She is not loved. Você colocaria esse nome na sua filha? Ela não é amada? What a horrible name. Que nome horrível. Why? Por quê? Because God says, I will no longer have mercy on the house of Israel, but I will utterly take them away. Deus diz: porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. But I will have mercy on the house of Judah. Porém, da casa de Judá me compadecerei, I will save them by the Lord their God. e os salvarei pelo Senhor seu Deus. And I will not save them by bow, nor by sword, or battle, by horses or horsemen.
Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Oh, you read something like that and say, what does that mean? E aí você lê um negócio desse e fala, é o quê? Here's what happened. É o seguinte, In 722 BC, the Assyrians came and they destroyed the northern kingdom. em 722 a.C., os assírios vieram e destruíram o reino do norte. That's what God said he was going to do to Israel. E é o que Deus tinha dito que faria a Israel. He says, but I will have mercy on the house of Judah, E ele diz, mas eu terei misericórdia da casa de Judá. and I will save them by the Lord their God. E eu os salvarei pelo Senhor, o seu Deus. He's going to save the southern kingdom all by himself. Ele vai salvar o reino do sul por si próprio. And he's not going to use any human agency to deliver them. Ele não vai se valer de ser humano algum para livrá-los. How's he going to do it? Como é que ele vai fazer What's he isso? talking about? Do que ele está falando? Well, a number of years later, Assyria came and surrounded Jerusalem. Anos depois, a Síria veio e fez um cerco em Jerusalém. And they were going to destroy the city of Jerusalem. E eles iam destruir a cidade de Jerusalém. Assyria was the world ruling power at that time. A Síria era o poder mundial naquela época. Superpower. Superpoder. And they surrounded Jerusalem. E eles cercaram Jerusalém. Hezekiah prayed. Hezekiah. Ezequias orou, The people prayed. as pessoas oraram. The commander of the Assyrian army woke up in the morning, O comandante do exército assírio se acordou de manhã and when he came out of his tent, e quando ele saiu da sua tenda, what did he see? o que ele viu? 185,000 dead Assyrian soldiers 185 mil assírios mortos, overnight. só no passar da noite. It's not by power nor by might. E assim não é por força nem por poder. Yeah, what did David say? E o que Davi disse? No king is saved by the multitude of an army. Nenhum rei é salvo pela multidão de um exército. A horse is a vain hope for safety. Cavalos são esperança vã de segurança. Some trust in chariots and some in horses. Alguns confiam em cavalos, outros em But carruagens, we will remember the name of the Lord our God. mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. God said, I will deliver them all by myself. E Deus disse, eu os livrarei todos por mim mesmo. So Judah can't take any credit for this. E assim não é crédito de Judá isso daí. And the power of Assyria was broken overnight. E o poder da Assíria foi quebrado no virar da noite. God did not have mercy on the northern kingdom. Deus não teve misericórdia do reino do norte. She is not loved. Ela não é amada, essa terra. But Judah, Mas Judá, for a while God will be merciful to them. por algum tempo, Deus vai ser misericordioso para com eles. Now when she had weaned, E depois de haver desmamado, not loved, a não amada, she desfavorecida, got pregnant and bore a son. concebeu e deu à luz um filho. Then God said, call his name Lo-Ami. Disse o Senhor a Osés, põe-lhe o nome de Not my people. não my meu people. povo. That's what the name means. É isso mesmo o significado do nome. Not my people. Não meu povo. Would you name your son not my people? Você colocaria esse nome no seu filho? Not my child. Não meu filho? For you are not my people and I will not be your God. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Now, he says, yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. Todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. This takes us clear back to the Abrahamic covenant.
Isso nos leva bem claramente de volta ao pacto, à aliança abraâmica. So even though God is announcing judgment on the northern kingdom, E assim, apesar de Deus estar anunciando juízo ao reino do God will norte, always keep his promises. Deus sempre cumprirá suas promessas. Somebody asked me today about the Holocaust. Alguém me perguntou hoje sobre o Holocausto. There have been many Holocausts in human history. Tem havido muitos holocaustos na história da People have humanidade. tried to destroy the Jews. People Há have, pessoas que tentaram destruir os judeus, can't do it. não conseguem. So even though God might bring great judgment on his people, he will always preserve them. Porque apesar de Deus várias vezes trazer juízo sobre o seu povo, Ele sempre o preserva. And it shall come to pass in the place where it was said of them, you are not my people, there it shall be said to them, you are sons of the living God. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. God has a plan for the future, Deus tem um plano para o futuro. and it's going to be fulfilled. E ele vai se concretizar. Then the children of Judah and the children of Israel shall be gathered together. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. All right. What's the difference between the children of Judah and the children of Israel? Qual é a diferença entre os filhos de Judá e os filhos de Israel? Southern kingdom, northern kingdom. Reino do Sul, Reino do Norte. He's saying they're going to be gathered together, Ele está dizendo que eles vão ser ajuntados and they will appoint for themselves one head, e constituirão sobre si uma só cabeça and they shall come up out of the land, e subirão da terra, for great will be the day of Jezreel. porque grande será o dia de Jezreel. What does Jezreel O mean? que é Jezreel? What does it mean they will come up out of the land? E o que significa isso? Que eles subirão da terra. God is going to plant, Deus vai plantar and something is going to grow. e algo vai crescer. She will come up out of the land. Ela subirá da terra. There's going to be fruit. Haverá fruto. So say to your brethren, my people, and to your sisters, mercy. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. No longer is it not loved or not merciful. Agora não é mais não meu povo e não misericordioso. The not has been removed. Agora o não foi tirado. And so we're going to have something different here. E assim nós vamos ter algo diferente aqui. Okay. In the time of judgment, No tempo do juízo, God says, I will cause all of her happiness to cease, Deus diz, farei cessar todo o seu gozo, her feast days, her new moons, her Sabbaths, as suas festas de lua nova, os seus sábados all her appointed feasts. e todas as suas solenidades. When Israel is out of the land, they don't enjoy these things. E quando Israel está fora da terra, elas não podem aproveitar essas coisas. And I will destroy her vines and her fig trees. Devastarei a sua vide e a sua figueira. She said, these are my wages that my lovers have given to me. De que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. God is the one that had blessed Israel. Deus foi quem abençoou Israel. But now she looks at her material prosperity. Mas agora Israel olha para sua prosperidade material I got this from my false gods. e diz, eu consegui tudo isso através dos meus falsos deuses. People forget the source of their prosperity. As pessoas se esquecem da fonte da sua And prosperidade. God says, I'm going to punish her. E Deus diz, eu vou puni-la. But God says, ultimately, I'm going to bring her into the wilderness and speak comfort to her. Mas Deus diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. And I will give her vineyards from there. E lhe darei dali as suas vinhas. Okay, God's going to restore them. Deus vai restaurá-los.
And he said, "In that day, says the Lord, that you will call me my husband and no longer my master." Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal, meu Senhor. I will betroth you to me forever. Desposar-te-ei comigo para sempre. In righteousness and justice, loving kindness and mercy. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. So, in verse 22, No verso 22, the earth will answer. Okay. Verse 21. vamos para o verso 21. In that day I will answer, says the Lord, I will answer the heavens, and they shall answer the earth. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. And the earth shall answer with grain, with new wine, with oil. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, And they will answer Jezreel. e estes a Jezreel. They're going to say, God sows. Eles vão dizer, Deus semeia. Then I will sow her for myself in the earth. Semearei Israel para mim na terra. Who is the sower? Portuguese sales already. Quem é o semeador? Yeah, Yahweh. Sim, Yahvé. I will have mercy on her who had not obtained mercy. Compadecer-me-ei da desfavorecida. And I will say to those who are not my people, you are my people, and they shall say, you are my God. E a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. So God is going to sow. E assim Deus semeará. And they're going to come up out of the land. E eles subirão da terra. So I believe that God as a sower is pictured in the Old Testament. E assim eu creio que Deus, como semeador, é figurado no Antigo Testamento. In Hosea 1:11 again. E em Oséias 1 e 11, mais uma They shall vez, come up out of the land. eles subirão da terra. Now in Matthew 13, Jesus gives this parable of the sower. E em Mateus 13, Jesus dá essa parábola do It is given in semeador. connection with the kingdom, E ela é dada em conexão ao reino. and it's about Israel and their response to the word of God. E trata-se de Israel e a sua resposta à palavra de Deus. So God will sow and there will be fruit. E assim, Deus vai semear e haverá The fruto. seeds will sprout and produce fruit in the promised land. As sementes brotarão e darão fruto na terra prometida. Okay, so let's. Jesus is looking for fruit. Jesus está procurando frutos. In Matthew 21, you recall Jesus came to a fig tree that had no fruit. Lembra de Mateus 21, o Senhor Jesus vem até uma figueira que não tinha fruto. You know what he did? O que ele fez? He walked up to that fig tree and he killed it. Ele foi até aquela figueira e matou. The environmentalists would not like that. Os ambientalistas não iam gostar disso. It was unfruitful and Jesus cursed it. Ela era infrutífera e o Senhor Jesus a amaldiçoou. In Matthew 21, Em Mateus 21, we have another parable, temos outra parábola, sometimes called the parable of the landowner, sometimes the parable of the wicked tenants. às vezes chamada de parábola
do That's em português, do dono da terra ou dos maus trabalhadores. All right, a certain landowner planted a vineyard. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha. He set a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Obviously, he expected that the vineyard would produce fruit. Com certeza, ele esperava que dali se produzisse fruto. That's why he made all those provisions. Por isso ele fez todas aquelas provisões. And then he leased it to vine dressers and he went into a far country. E aí então ele arrendou a uns lavradores e depois se ausentou do país. Now, when the harvest time grew near, Ao tempo da colheita, he sent his servants to the vine dressers so that they could receive its fruit. enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe deviam. But they took his servants, beat one, killed one, stoned another. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Well, he sent more servants. Enviou ainda outros servos They also got killed and beaten. e trataram-nos da mesma sorte. Then last of all, he sent his son to them, saying, "They will respect my son." E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. But when the vine dressers saw the son, they said among themselves, "This is the heir. Come, let's kill him and seize his inheritance." Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. So they took him, cast him out of the vineyard, and killed him. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Now Jesus asks his audience, which are Pharisees, E assim Jesus pergunta à sua audiência, que são os fariseus: "Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those vine dressers?" quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Now he asked this of the Pharisees. E ele perguntou isso com relação aos fariseus. And they answer him. E eles responderam: He will destroy those wicked men miserably. fará perecer horrivelmente a esses malvados. He will lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their seasons. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Oh, out of their own mouth, Então, da própria boca they deles, pronounce their own judgment. eles pronunciaram o seu próprio juízo. So Jesus said to them, "Have you never read the scriptures?" Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? I like that. These are the most religious people. They knew the Old Testament better than anybody ever has. Eu gosto disso porque essas pessoas eram religiosas e conheciam o Antigo Testamento mais do que qualquer um. Did you ever read the Bible? Você lê a Bíblia? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Of course, the stone is Jesus. Claro que a pedra é Jesus. Now, in this parable, E nessa parábola, you have God, who is the owner of the vineyard. você tem quem é o dono da vinha. And the vine dressers are Israel. E os arrendadores são Israel, They're the religious leaders. os líderes religiosos. God sent his servants to them. These would be the prophets. Deus enviou os seus servos a eles, seriam os profetas. They killed the prophets. Mataram os profetas. Oh, he sent more. Mandou mais. They killed them. Mataram-nos. He sent his son. Mandou seu filho. They killed his son. Mataram o filho. So, what do you think God should do? E aí o que você acha que Deus deveria fazer? He's going to get rid of those vine dressers who were so violent and evil. Ele vai se livrar daquelas pessoas que foram tão violentas e malvadas. This stone
that Jesus talks about, that's a reference to himself. A pedra de que Jesus fala é uma referência a si mesmo. They're going to stumble over the stone, Eles vão tropeçar na and then pedra. the stone will fall on them and grind them to powder. It's not there. Oh, repeat, please. The stone will fall on them E a pedra cairá sobre eles and grind them to powder. e vão esmiuçá-los. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a people bearing the fruits of it. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. We see that God expects fruit from his people. E assim podemos perceber que Deus espera fruto do seu povo. So, the people who produce fruit, E assim, o povo que produz fruto that's talking about Israel in the future, está falando de Israel no futuro, when the Lord will come and establish his kingdom. quando o Senhor virá e estabelecerá o seu reino. So the original people who were offered the kingdom, they're not going to get it. They rejected it. E assim, o povo original a quem o reino foi oferecido não vai receber, porque eles rejeitaram. But the kingdom is not canceled, it's only postponed, Mas o reino não está cancelado, só foi adiado. and it will be given to a future people, and they will bear fruit. E ele será dado a um povo futuro e eles darão fruto. So this would be equivalent to the fourth soil that has much produce. Isso seria equivalente ao quarto solo que produziu muito. You see, whoever falls on this stone will be broken. On whomever it falls, it will grind him to powder. Veja que diz: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. And the chief priests and Pharisees, when they heard this parable, they understood he was talking about them. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Now that they understood. E isso eles entenderam. So, in Matthew 13, with the parable of the soils, it's about Israel, not the church. E assim, em Mateus 13, a parábola dos solos é a respeito de Israel, e não a respeito da igreja. All right, let's look at Jesus' explanation. Então vamos ver a explicação de Jesus. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Now this is troublesome if you don't understand the background. E isso é problemático se você não entende o pano de fundo. They don't understand, and so Satan is going to come and take the truth out of their hearts. Eles não entendem e por isso Satanás vem e vai tirar a verdade do coração deles. The wicked one here, reference to Satan. Porque o maligno aqui é referência a Satanás. And you say, well, how can these people be held responsible if Satan comes and takes the word away from them? Porque você vai dizer como é que vai ser responsabilidade desse povo se foi Satanás que veio e tirou a verdade do coração deles? Does that bother you? Isso incomoda você? The understanding here is they hear, but they don't understand. A questão aqui é que eles ouvem, mas não entendem. Why do they not understand? Por que eles não entendem? Oh, he just told us in that quotation from Isaiah. Ele já nos contou naquela citação de Oséias. The problem is the hardness of their own heart. O problema é a dureza do próprio coração deles. They don't want the word. Eles não querem a palavra. Why don't they understand it? Por que eles não compreendem? Because they see without seeing and hear without hearing. Porque eles veem sem ver e ouvem sem ouvir. They don't want to understand. Eles não querem entender.
And because they have rejected what was presented to them plainly, E porque eles rejeitaram o que lhes foi apresentado claramente, then the evil one's going to come and just take that truth away from them. aí então vem o maligno e arrebata essa verdade do seu coração. This is not God's fault, Não é a culpa de Deus, but rather man, by his own free will, can reject or accept the truth. em vez disso, é o ser humano, pela sua própria livre escolha, que aceita ou rejeita a verdade. Okay? That's the seed by the wayside. Essa então é a semente que ficou à beira do caminho. Now he who receives the seed on stony places, he hears the word, immediately he receives it with joy. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Oh, this is good. Ah, isso é bom. I like that message. Eu gosto dessa mensagem. But he has no root in himself, and he endures only for a while. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. When tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Okay? This is not saying whether he's saved or not saved. Aqui não está falando de ser salvo ou não ser salvo. He certainly came to life. Certamente chegou a ter vida. But when pressure was put upon him or persecution, then he stumbles Mas quando sofreu pressão ou perseguição, ele tropeça and produces no fruit. e não produz fruto algum. The one who receives seed among the thorns, O que foi semeado entre os espinhos he hears the word, é o que ouve a palavra. and the cares of this world, the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. But he who receives seed on the good ground, he hears the word, he understands it, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. he bears fruit indeed, Este frutifica e produz. and he produces. Okay. Some 100-fold, some 60, some 30. Produz a 100, a 60 e a 30 por um. You see, there is going to be rejection of the message about the kingdom. Então, haverá rejeição quanto à mensagem do reino. In some cases, these people just rejected it. Satan takes the truth away from them. Em alguns casos, as pessoas rejeitaram e Satanás levou a verdade delas. Others heard it, but they became distracted, Outros ouviram, mas se distraíram or they couldn't stand the pressure that was brought upon them, ou não aguentaram a pressão que lhes foi imposta and so they don't produce fruit. e assim não produzem fruto. But there will come a time Mas vem o tempo when this word is going to fall on good soil, em que essa palavra cairá sobre bom solo and there will be production. e haverá produção, There will be fruit. haverá fruto And God is going to plant, e Deus vai plantar and they are going to grow up in the land. e eles vão crescer na terra. That kingdom will be established. Este reino será estabelecido. Okay.